Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Partiamo dalle manifestazioni. Começamos a partir das manifestações na Rússia no final de março. Navalny no horizonte, o novo líder da Rússia. Esta é a leitura de todos os meios de comunicação ocidentais, embora a oposição russa não é tão forte quanto parece. Este é o desejo que se transformou em notícia. Na verdade, como sabemos, é uma revolução de cores, como aquelas que a precederam, algumas das quais foram bem-sucedidas, outras não. Mas este é apenas o começo da história, porque veio alguém em outro lugar e decidiu colorir de vermelho essa revolução de cor e detonar uma bomba, talvez duas agendadas, no metrô de São Petersburgo, enquanto estava presente Vladimir Putin naquela cidade. Coincidência, obviamente, não aleatória. Então, 14 mortes em São Petersburgo para mostrar que Putin está com dificuldades e anunciar um ressurgimento da crise interna na Rússia. Esses são os dados. Mas o portão de Brandeburgo em Berlim, a Torre Eiffel em Paris, o Capitólio em Roma, nesse caso, não mostraram a bandeira russa, como tinha acontecido no caso de Charlie Hebdo, de Berlim e de Bruxelas, em ocasião dos outros ataques terroristas que trouxeram grande emoção. Mas os 14 mortos na Rússia não devem gerar emoções semelhantes. O silêncio do Ocidente é muito barulhento, e entendemos que o terror que afeta o inimigo não emociona os líderes europeus. A situação é clara. Para mim, parece óbvia. Isso é para que o homem comum ocidental não se deixe comover muito pelos russos mortos e para que não seja solidário com Putin e Bashar al-Assad, que derrotara o ISIS na Síria. O que, na verdade, se quer fazer é colocar os dois como réus, de imediato, sem perder tempo, aproveitando a ocasião. Começou a crise na Rússia, vamos seguir em frente. E pronto, reaparecem as armas químicas, que Bashar al-Assad, no conselho de Putin, entregou há mais 2 anos. Não há mais armas químicas nas mãos do chamado ditador da Síria. Contudo, as armas químicas reaparecem. Imediatamente, sem dúvida alguma, e sem ouvir a outra parte, todos os jornais ocidentais e todos os canais de televisão anunciam que Assad está matando crianças sírias com gás. 85 mortos ontem, incluindo 20 crianças. E como por trás de Assad está o Putin, eis o jornal Il Fatto Quotidiano, que se tornou o mais desfreado campeão do atlantismo, coloca Putin na capa com suas mãos sujas de sangue, deixando entender, com uma síntese extrema, que talvez até mesmo as bombas de São Petersburgo foi o Putin que colocou. Então, sangue em suas mãos, para a narrativa geral do inimigo a ser demonizado. Seria de dizer, conspiracionistas do mundo unem-se na falsidade e na trama, inventada por eles mesmos, contra o ditador sanguinário da Rússia. Não importa que Moscou explique como é que as coisas correm. Hoje, o general Koroshenko deu uma declaração em que diz de forma muito precisa, expondo os dados que provavelmente só a Rússia tem, que a Rússia está monitorando cuidadosamente todo o espaço aéreo sírio. A Rússia sabe tudo o que acontece ali. Ontem ele emitiu um comunicado de imprensa. Aviões russos não têm levantado e muito menos têm bombardeado a cidade que foi falada.
Hoje ele foi mais preciso. Entre 11h30 e 12h30 de ontem, a Força Aérea Síria bombardeou um grande depósito de armas dos terroristas, perto da cidade de Khan Sheikhoun. Nesse lugar, havia um depósito, de acordo com a versão russa, que fornecia armas aos terroristas. Armas que eles usaram em combates no Iraque e que também foram usadas nos combates em Alepo. Diz Korochenkov: a respeito dessas armas, nós alertamos a organização internacional que era responsável por supervisionar seu uso. Então, a acusação contra Assad e indiretamente contra Putin de ter cientemente bombardeado a cidade com armas químicas é falsa. Armas químicas estavam nas mãos dos terroristas. Foram guardadas em um armazém que foi usado para conduzir a guerra no Iraque e antes na Síria. Mas alguém se questionou sobre quem foi que deu as armas aos terroristas? Assad, evidentemente não. Putin, obviamente não. Mas alguém deu essas armas. Contudo, ao invés de levantar a questão de que os terroristas têm armas químicas e que sistematicamente as usaram em Alepo e no Iraque, todos acusam o exército sírio e Assad de ter bombardeado a cidade com armas químicas. Isso, do ponto de vista jornalístico, é uma clara, extraordinária e incrível mentira, que é contada sistematicamente e por unanimidade por todos os meios de comunicação, com algumas raras exceções de jornalistas honestos, como é o caso do Mark Innero, que na noite passada, em uma transmissão da RAI, disse que, muito provavelmente, as coisas não eram do jeito que o mainstream falou. Mas são exceções. Eis a acusa voltada novamente para Damasco e Moscou. É claro que estamos diante de uma tragédia, mas no dia anterior, a Força Aérea dos Estados Unidos havia bombardeado no Iraque, fazendo 200 mortos entre civis. Há alguém que notou isso? No máximo, algumas linhas distraídas na imprensa, como de costume. E agora, os chamados capacetes brancos já foram identificados por algum tempo como apoiantes dos terroristas lutando na Síria. Eles fazem sua aparição no filme que todas as emissoras de TV estão transmitindo como se fossem salvadores. Eles obtiveram o Oscar por suas qualidades como atores, pelas mesmas organizações ocidentais que são financiadas por serviços de inteligência ocidentais que ajudam os terroristas. Então, este também é negócio como de costume. Mas quem organiza essa histeria? Não sabemos, mas não gostaríamos de ser profetas fáceis. Está começando a se preparar uma nova ofensiva da coalizão ocidental contra a Síria de Assad. Mas sobre isso ninguém fala. Todos nossos comentaristas parecem tão ingênuos e tão perplexos frente a essa evidência. A Vanguard Corporation, que é uma empresa privada, estava à frente de toda a operação do golpe na Ucrânia. Por exemplo, por que eles não vão ver o que é a Vanguard Corporation? E por que eles não vão ver quem são todas as agências que recebem ordens da CIA e do NSA? E talvez do Mossad? Esta é, obviamente, uma hipótese.
mas convido vocês a tê-la em mente, porque bem no fundo dá para ler as mensagens dos donos universais, aqueles que contam, mensagens escritos e falados, porque o exército de jornalistas encarregados de espalhar as notícias falsas do poder possa repeti-las até enjoar, até que se tornem verdades orwellianas, a ser distribuídas ao rebanho de ovelhas, como a única verdade possível. Refiro-me, por exemplo, ao Conselho do Atlântico, que disse que Putin está se preparando para invadir os estados bálticos, a Polônia e, em seguida, também a Bielorrússia, de Lukashenko. Embora já dissemos e repetimos, não há o menor sinal de que a Rússia tem intenção de invadir o Báltico. Você poderia dizer exatamente o oposto, que a Rússia não se importa com o Báltico. E seria tão fácil comprovar isso. Não há um ponto de discórdia entre a Rússia e os países bálticos. Fora, obviamente, um ponto que a Rússia nunca levantou, que é o da discriminação flagrante contra a população russa da Estônia e da Letônia. Mas isso a Rússia não levantou. Então, não há outros litígios de qualquer espécie. Por que a Rússia deveria querer esses países? Seria engraçado se não fosse de chorar. Será que eles enlouqueceram? Eu penso como o general Fabio Mini, que recentemente disse algo muito semelhante ao que repito agora. Estes são jogos de guerra assimétrica e híbrida, que irão levar a uma guerra real, isto é, ao confronto nuclear. Eu confio em que o general Mini diz. Eu nunca fui militar, e muito menos general. Eu confio nele. Quem pensa que este é apenas um jogo diplomático e político, está errado. Está seriamente errado. Nós estamos indo diretamente para a guerra. E guerra significa o confronto nuclear. Vou falar sobre o jornalista Marco Travaglio, que também parece ter perdido a cabeça. Ele não se dá conta que aqueles que ele castiga na Itália são os mesmos, ou são amigos próximos daqueles que nos roubam à escala mundial e à escala europeia. E são os mesmos que preparam para a guerra contra a Rússia. E depois da Rússia será a vez da China, os países que incomodam os donos universais. Pobre Marco, o dele é um estrabismo suicida, semelhante ao que tem muitos intelectuais e jornalistas italianos, que preferem nadar na direção da correnteza fornecida pelos inimigos das nossas vidas. Nosso Pai, perdona-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo para si mesmos. E claro, boa viagem ao redor do Sol e vamos esperar que tudo seja bom. Speriamo bene. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it